Então, boa noite. Hoje é 10 de novembro de 2020. Estamos aqui para começar a nona sessão do curso Políticas do Antropoceno. Hoje, com um convidado especial, é o professor Stélio Marras, né? Então, só uma coisinha, Rita, a gente não sabe o prazo ainda do trabalho. Assim que a gente souber, a gente vai dizer, mas certamente em janeiro. Bom, então, hoje a gente vai discutir os dois capítulos que estavam faltando do Diante de Gaia e também o Onde Aterrar, né? E antes de passar a palavra ao Stélio, queria só lembrar algumas coisas. Também, Karen, por favor, me interrompa, né? Eu queria dizer que estou feliz de discutir o livro Onde Aterrar, porque a gente pode ler esse livro já de uma maneira datada, porque acabamos de nos livrar do Trump, né? E o Onde Aterrar é um livro escrito sobre a vitória do Trump, né? Então, é dizer que isso me enche de alegria, né? Eu não sei o que vai acontecer, né? Também não acho que o próximo governo é a salvação na Terra, mas estamos caminhando, pelo menos alguma ficha caiu, né? Então, acho que o Stélio vai falar um pouco sobre isso, né? Como que o Latour, nesse livro, Onde Aterrar, ele associa a vitória do Trump a essa destruição de um mundo comum, a uma ideia de um esquecimento, de um abandono da Terra, né? Tanto que ele começa falando dessa promessa de uma fuga para o espaço, né? E justamente o que ele está falando no Diante de Gaia, que ele retoma aqui, é fazer um elogio à gravidade e à Terra, né? Uma volta à Terra. Daí o filme, né, que ele evoca aqui, né, do Afonso Cuarón, chamado Gravidade, né, que é aquela astronauta que passa o filme inteiro tentando ir embora do espaço e finalmente chega na Terra, né? Então, o problema do Latour é como a gente se livrar dessa negação da Terra, dessa radical transcendência, e então recuperar isso que ele vai chamar da figura dos terrestres ou terranos, né? Aqueles que seriam então o povo de Gaia, né? E é um pouco a partir da ideia de um povo de Gaia que já não são mais modernos, que já não são mais exclusivamente humanos, né? Que é possível, então, se orientar politicamente, né? Então, para ele, uma reorientação política tem a ver com essa ideia do aterrar, né? E com uma aliança entre a política e a ecologia, né? Então, só lembrando que se o Diante de Gaia foi escrito em 2015, né, pensando um pouco a preparação do que seria a reunião da cúpula do clima, né, a COP 21 em Paris, que vai dar origem ao famoso Acordo de Paris, o qual o Trump se retirou, né, do qual o Trump se retirou e que agora parece que com o Biden os Estados Unidos volta ao Acordo de Paris, né? Então, Tangente de Gaia, escrito em 2015, e Onde Aterrar, em 2017, a partir da vitória do Trump em 2016, né? E aqui a gente está, de um lado ele está falando da importância dessa figura de Gaia como antídoto à ideia transcendente de natureza, como a gente viu na semana passada, no Onde Aterrar, ele está encarando o que seria uma política possível em resposta ao que a gente está vivendo, né? Uma resposta a essa tomada de poder pelo Trump
e uma possibilidade, então, de se alinhar com Gaia. Né? Então, um pouco o pano de fundo desses dois livros é esse. Quer dizer, o Diante de Gaia é um livro, são 8 conferências, né? É um livro mais exaustivo, né? Que ele vai trabalhar com uma certa exaustividade temas específicos, né? Desde a noção de natureza, passando por Gaia, do Lovelock, pela ideia do antropoceno, a partir da discussão da ideia do globo, com o Sloterdijk, depois passando a ideia do que significa Gaia como uma entidade capaz de convocar um povo, né? E aí ele vai para uma discussão com a religião, né? E ele vai dialogar com autores que, de uma certa maneira, pensaram a história das religiões, né? E para mostrar, né, só recapitulando coisas que a gente já discutiu, que a natureza, que seria essa grande entidade da ciência moderna, né, que remonta aos tempos do Galileu, a natureza seria uma espécie de análogo a uma ideia de Deus Todo-Poderoso, tal como participa de uma certa noção de religião ou de contra-religião, né? Que são as religiões monoteístas. Né? Então, a ciência, como as religiões monoteístas, né, o judaísmo, o catolicismo, o islamismo, trabalham com um princípio que é transcendente. De um lado, a natureza, os fatos que estão lá, de outro, né, uma divindade totalmente transcendente. Né? E, a partir dessa comparação, ele vai se permitir refletir sobre o que seria a possibilidade de uma nova teologia política. Né? Mas uma teologia política que não esteja fundada na ideia de natureza ou na ideia de um Deus contra-religioso, porque aniquila todas as outras formas de religião, né? Mas de uma teologia política que opera a partir de uma entidade pagã, não é nem esse nome que ele usa, que é Gaia, né? Que é capaz de nos fazer recriar os vínculos com a Terra. Isso é, de nos devolver uma espécie de imanência que tinha sido cerceada por essas duas grandes teologias políticas. Né? Daí que ele vai falar, mais para o final do livro, de um povo de Gaia como essa entidade capaz de convocar um povo, né? Mas um povo que não tem na Terra um sinônimo de uma natureza externa, mas sim um povo que é capaz de recriar esses vínculos com a Terra, com a Terra, com a materialidade, com o mundo. Né? É um povo devolvido ao mundo. Outra coisa que ele vai falar muito é que o povo da natureza, assim como o povo da criação, que é o povo dessa teologia monoteísta, perdem o mundo. E a questão é como devolver isso ao mundo. E isso traduzindo para o livro Onde Aterrar, é de que sim, em que sentido a gente poderia orientar a política a esses vínculos com o mundo. Né? Como que a política poderia ser uma Gaia política, uma política compromissada com a ecologia, com o lugar e com os vínculos.
né? Então, basicamente era isso que eu queria falar. Já ver se Karen. Eu acho que eu queria chamar a atenção só para algumas referências. Imagino que o Estélio vai falar mais sobre a Conferência 6 e Onde Aterrar, enfim, talvez questões que perpassam, né, as conferências 5 e 6, enfim, a partir dessa relação de imanência e transcendência, mas talvez só para chamar a atenção de alguns pontos dessa Conferência 5 que eu acho que são importantes até para entender essa ideia de contra-religião, que depois se soma a ideia de contra-revolução, que eu acho que são dois termos importantes que articulam, né? Eu acho que essas duas conferências, 5 e 6, elas estão, enfim, todas as 8 conferências, claro, mas essas duas lidas juntas fazem, não digo um bloco, mas elas dialogam, elas estão numa certa continuidade, né? Então, acho que para chamar a atenção de alguns pontos, né? Essa ideia de religião que o Latour aqui faz, toma emprestado do livro Contrato Natural, do Michel Serres, em que ele vai entender religião como aquilo que designa aquilo com que nos preocupamos e protegemos, né? Ele fala aquilo que a gente toma cuidado para não negligenciar. Então, religião no sentido como oposição à negligência. Eu acho que isso é um ponto importante para entender como ele vai fazer essas tabelas de permutação de atributos, esses cosmogramas que figuram ao longo de toda essa conferência 5. Né? E aí, o que ele entende depois por divindade, eu acho que é interessante, porque aí, bom, né, o procedimento argumentativo, né, e analítico dessa conferência. Bom, ele propõe essa diplomacia arriscada, né, o mapa dos territórios em luta, ocupados por povos em luta entre si, e ele identifica esse procedimento, né, esse mapa que ele propõe, como essa operação de diplomacia arriscada, né? Bom, mas certamente ele já vai, conforme vai apresentando a conferência, ele já vai adiantando possíveis questões que os ouvintes podem estar se colocando. Ele diz, bom, mas e no caso, né, de um povo não ter uma divindade, né? Quer dizer, não reconhecer nenhuma divindade. E aí ele, outro ponto que nesse sentido é importante, que não se trata só de fazer uma contraposição entre nomes, mas entre atributos, né? Isso é uma coisa importante até para pensar essa questão da nomeação de Gaia, quer dizer, uma operação pragmática de comparação desses atributos, quer dizer, você compara essas divindades, enfim, que reúnem esse povo, né, como o Renato falou, convocar a Gaia e o povo que se reúne a partir dessa nomeação de Gaia, né? Quer dizer, a ideia aqui é pensar em termos de competência e performance desses atributos, né? Isso tudo ele formula, acho que tendo como referência um trabalho que é bem central aqui nessa quinta conferência, que é o trabalho do Jan Assmann, que é um egiptólogo. Tem um trabalho interessante, aí ele vai falar em particular dessas tabelas de tradução, que eram tabelas usadas para comparar, digamos assim, divindades diferentes, né? Ele até isso na página 245, 6 e 47, né? Ele fala: Jan Assmann, um grande egiptólogo historiador da memória mítica, lembrou-nos de que havia uma tradição venerável nas várias cidades do Mediterrâneo e no Oriente Médio, antes do advento do judaísmo e do cristianismo, e de se erigirem tabelas de tradução para os nomes dos deuses aos quais faziam culto. Em uma época que estava se tornando cosmopolita, essas traduções ofereciam uma solução prática para o relativismo moderado, com que cada adepto de um culto local reconhecia seu parentesco com os cultos locais dos muitos estrangeiros que então viviam entre eles. Aí
abre aspas, né? O que você, romano, chama de Júpiter, eu, grego, chamo de Zeus. Quer dizer, existe a função dessas tabelas, né? Era oferecer uma comensurabilidade entre essas divindades, esse mundo de uma pluralidade de divindades. E ele diz que esse procedimento se torna, enfim, deixa de ser usual com a divisão mosaica, quer dizer, essa possibilidade de intertradução cosmopolita entre divindades, ela deixa de operar com essa divisão mosaica que associa divindade com verdade. Ele diz, bom, os modernos são herdeiros dessa correlação, né, entre uma autoridade suprema e a verdade. Essa é uma chave importante para entender, então, que ele vai chamar de contra-religião, que é um termo, enfim, um pouco evidente, mas que justamente propõe essa associação entre religião e verdade, né? E esse é o termo importante também para a Conferência 6. Não vou entrar aqui muito a fundo em todas as passagens dessa Conferência 5 e 6, enfim, porque também acho que ela precisaria acompanhar cada uma dessas tabelas, mas é interessante o nome que ele atribui, ele até cria, né, essa expressão meio esquisita, ketonona, para falar desses povos que são aqueles que são nascidos da... Esqueci enfim, mas que tem uma origem aqui, né? Aquele do qual todos nós nascemos. E aí ele faz um cosmograma e depois vai comparando cada uma dessas tabelas, tal. Mas, enfim, acho que esse é um ponto interessante para chamar atenção. E aí, essa ideia de contra-religião, depois, na Conferência 6, se soma a um outro estudo do Stephen Tolman, que fala em termos de contra-revolução. Eu acho que esses são dois termos fortes que, uma vez articulados, servem para fazer essa reflexão sobre transcendência e imanência na sexta conferência. Acho que, bom, eu depois comento com mais vagar onde aterrar, porque eu acho que aí ele entra já na questão da política, né, como se orientar, qual que seria a bússola política hoje em dia, considerando essas várias orientações, né, em relação à imanência, transcendência, natureza, cultura, enfim, como que se pensa também uma natureza, uma política pós-natureza, digamos assim, pós-natural, né, uma vez que natureza já não tem, assim, uma operacionalidade tão evidente nesse cenário. Então, acho que é isso, passar para o Stélio. Essas são só algumas considerações muito gerais que eu acho que podem orientar a nossa discussão, e aí depois eu volto em alguns pontos que eu acho que são mais relevantes para o nosso debate. Obrigada, Stélio, por ter aceitado participar hoje da aula. Valeu, Stélio. Obrigado a vocês. E saúdo a coragem também. Mas sabe o que eu acho que eu podia fazer, se vocês acharem uma boa? Começar pelo fim, né, do livro, Onde Aterrar, que foi o que, com boa dose de razão, incomodou a Karen. Não conversei com a Karen, né? Não combinamos nada. Me incomodou também. Também incomodou o Renato, pronto. Eu detestei o final desse livro. Pronto, detestou. E não sei exatamente o que vocês detestaram. Talvez tenha a ver com algumas coisas que me incomodaram também. Então, eu queria comentar isso daí, se vocês acharem uma boa, pode ser? E aí a gente já conversa sobre isso, já fica conversado. O final do livro é sobre a Europa, né? O pessoal só lembrar que acho que nem todo mundo aqui leu, né? Porque a gente pediu para eles lerem os primeiros capítulos, mas a gente fica aqui também com uma discussão para vocês lerem depois, porque senão ia ser impossível. Mas eu acho legal mesmo, porque esse final é bem
bem interessante, bem sintomático. Pois é, porque ele está fazendo uma coisa que, de certa forma, virou um imperativo categórico atualmente, que é, e que tem tudo a ver com o propósito do livro, esse de aterrar, que é assumir, digamos, o lugar de fala, né? O lugar de fala dele, ele diz, bom, eu sou europeu, nem francês, europeu. Eu vou falar, então, a partir da Europa. Então, ele está querendo ele mesmo aterrar, né? E eu acho que com isso ele atende ao que tem sido cobrado de intelectuais, ainda mais intelectuais do centro, por assim dizer, né, que é isso justamente de falar a partir do seu lugar, e isso tem sido, inclusive, isso tem aparecido, inclusive, como forma de acusação, e, e até a esse respeito, eu quero passar um link aqui para vocês, que o Renzo Tadei passou para nós no curso sobre o Antropoceno. Se vocês clicarem agora lá, vocês vão ver o Latour ridicularizado. E esse é um site que também é muito crítico, né, a vários dos intelectuais que a gente gosta, né, o próprio Eduardo Vieira de Castro, muitas acusações, eu não acho que são muito boas, né, não são muito justas, ainda que eu entenda o sentido político disso e tal, mas acho que isso não, isso mais, isso cria, talvez, eu acho que cria inimigos fora do lugar, né? Mas, enfim, podemos discutir. Eu acho que é uma coisa que, sabe, quando começa, se vocês verem o site, vocês vão ver as várias críticas a esses grandes autores, e nessas críticas aparece muito aquilo que eu realmente não gosto de ouvir. Cada hora isso reaparece, né? Ah, os índios já disseram isso. Como é que o Latour, o Eduardo não reconhecem e tal? Eu acho estranho, né? É uma versão de os gregos já disseram tudo. Tudo. Eu não sei se essa é uma coisa muito justa e boa e produtiva. Então, Karen, ele está assumindo o lugar de fala dele. Talvez a gente deva criticar, e talvez seja o que tem incomodado você, mas que história é essa de Europa, das belas cidades? Não sei se é isso, né, que vocês... dos vários povos, os seus interencontros, né? Que história é essa de fazer esse elogio à Europa, talvez não acentuando como devia o colonialismo, o genocídio nas Américas, mesmo racismo, mesmo capitalismo, não é? Será que é isso que incomodou vocês? Não sei, depois eu gostaria de... Sim. Não isso. Não, mas depois eu... Tá bom, certo. Também não foi isso não, mas depois... Não foi isso? Olha só. Bom, eu também acho que a gente não deve esquecer que, além em 2015, tem a eleição do Trump, ele está escrevendo esse livro em resposta a isso, mas também em resposta ao Brexit, né? Saída do Reino Unido, né? Da União Europeia. E, portanto, recrudescendo nacionalismos, né?
pertencimentos que não são os que ele indica a aterrar face a Gaia. Pode falar, Rê. Não, a impressão que eu tenho é que ele é um entusiasta da comunidade europeia, né? Pelo menos reagindo a esse nacionalismo, esse ufanismo, esse localismo do Boris Johnson, né? Ele acha... Então, acho que a gente precisa ouvir isso que ele diz aqui, pensando nesse constrangimento também, sabe? E de mais a mais, quer dizer, sim, eu acho que essa espécie de elogio à União Europeia talvez um ensaio de possível mundo comum, que ele fica tentando, muitas vezes, de diversas formas. Isso de ver até onde vão os alcances diplomáticos, né? E até sobre isso, na página, que aqui eu estou no original, não vai corresponder à paginação de vocês, mas quem tem o original, página 128, né, que ele está justamente dizendo que a Europa, que tentou inventar o globo, né, a maldição de Atlas, que ele fala lá no Diante de Gaia, e a coisa da cartografia, né, mas ele está dizendo, é a primeira representação de um mundo comum. Simplificado, claro, mas comum. Etnocêntrico, claro, ele está assumindo o etnocentrismo, mas comum. Objetivante, ele diz, mas ainda assim comum. Então, ele está aí reagindo a esses nacionalismos, né? E nós podemos mesmo perguntar, e a herança colonialista da Europa, né? E como é que ele não vai acentuar o capitalismo devastador que, em grande parte, nasce na Europa? A própria Europa xenófoba, racista, mas eu acho, se foi isso que incomodou vocês, parece que não, mas a mim incomodou um pouco, porque eu acho que não teve o devido acento nessa herança maldita, né, da Europa. Por outro lado, eu fiquei pensando, queria perguntar o que vocês acham, que pedir para o autor a caracterização do seu lugar de fala como uma caracterização só da falta, só da negatividade, só que traga à tona o horror, né? Que só se veja como um monstro na frente do espelho, né? Eu pergunto, será que isso mobilizaria? Será que isso sensibilizaria? Faria com que grupos e pessoas se engajassem, se aliançassem, mesmo se despertassem do sonambulismo? É uma pergunta retórica, porque eu acho que não, porque eu acho que se apegar só ao pior da herança, seja de qual lugar for, não me parece ser uma boa ideia. Eu acho que é preciso se apegar também, porque ele está dizendo que tem isso tudo, né? Mas está reconhecendo nas palavras dele que a Europa tem uma segunda chance que ela nem merecia. Então isso, né? E essa tentativa de extrair, ele diz, uma versão mais positiva da sua história milenar. Então acho que tem alguma coisa de muito estratégico aí. É assim que eu, de certa forma, entenderia
Mas eu queria ouvi-lo sobre o que incomodou Karen He nessa última parte aí, para eventualmente reagir. Eu acho perfeita essa colocação que você e o Rê fizeram dessa questão de ver a Europa enquanto província, essa coisa que o Chakrabarty fala, né, de provincializar a Europa aqui nesse caso, né, acho que é fundamental, como ele coloca, né, uma experimentação local, quer dizer, ele se vê habitar uma terra depois da modernização e com aqueles que a modernização definitivamente deslocou, quer dizer, buscar uma outra Europa que não, aceitando, claro, né, todos esses pecados, digamos assim, né, eu acho que é um pouco nesses termos, eu acho que esse tom de pecado me incomoda um pouco, né, tem uma coisa meio que vai nesse sentido, mas não é exatamente isso. O ponto específico que me incomoda no texto dele, na página 125, quando ele fala, é uma frase que eu acho que é muito reveladora, que ele vai falar da vantagem decorrente dos vícios, quer dizer, ele busca as vantagens que decorrem dos vícios da Europa. Eu acho que a retórica disso, eu acho que ela não só não mobiliza, como me soa estranho. Quer dizer, ele está falando sobre o imperialismo, ele está falando sobre a relação predatória da economia da Europa em relação a todo o planeta. No entanto, a Europa soube conservar para si, embora tenha destruído as áreas das suas colônias, enfim, as áreas que exploram em outros lugares, ela soube conservar para si as suas próprias áreas rurais, soube conservar suas paisagens e administrações, ou seja, qual que é o sentido de você colocar isso nesses termos? Quer dizer, isso é uma virtude para a Europa que ela soube manter para si o que ela destruiu dos outros? Quer dizer, talvez seja uma passagem só que tem uma leitura um tanto ambígua, mas eu achei bastante reveladora sobre o que ele entende como pode ser também uma saída. Quer dizer, tem isso, né, e também essa questão mais... isso com o tom de, enfim, a partir desses pecados, a partir dos nossos vícios anteriores, a gente conseguiu se livrar da nossa inocência. Quer dizer, você tem uma vantagem de... Né, ele fala de inocência, tem uma expressão aqui, né? Não, você tem na razão. Página 122. Do original ou do traduzido? Da tradução. Da tradução. Não, porque ele fala da inocência. Desculpa, nossa, te interrompi, que coisa feia. Não, é isso. Mas eu entendi o contrário. Onde que estava isso? Deixa eu ver. Eu acho que eu tinha até anotado. A inocência ele fala, né, aqui, página 122. Não, mas mesmo esse crime é um de seus trunfos, ele livra de vez a Europa da inocência. Como assim? Você tem uma vantagem num crime? Entendeu? Eu tinha lido o contrário, que os crimes habilitariam a Europa a estar mais bem preparada para um futuro diante de Gaia, entendeu? Assim, eu acho que tem o seu valor estratégico, um pouco assim, a escolha do discurso que ele faz. No entanto, não me convence dizer que existem virtudes nos vícios e nos crimes. Eu estou procurando aqui onde está o negócio da inocência, porque eu tinha entendido o contrário, como eu disse, quer dizer, que nunca mais daria para ser inocente. Será que tem? Ou eu li? Na tradução, tá... que isso o ganho é que nunca mais você pode ser inocente. Era isso que eu tinha lido, estou procurando. Mas a construção da frase na tradução tá. Mas mesmo esse crime está falando sobre imperialismo, enfim, né? A imagem científica do globo. E logo em seguida diz, mas mesmo esse crime é um dos seus trunfos. Ele livra de vez a Europa da inocência. Isso. Livra da inocência.
Aonde isso? Está na parte sobre a Europa, né, quando ele muda no final, no 122. finalzinho. Qual Eu tenho parágrafo? também em francês. Ah, o último parágrafo? Não, não é. É o meu também em francês, é por isso que eu não estou achando fácil aqui. Qual o parágrafo de cima para baixo? Isso. Ó, ele fala do Sloterdijk, tem um parágrafo que começa Peter Sloterdijk, aí Deixa eu ver. segue depois do Sloterdijk são 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto parágrafo, depois do parágrafo que começa com Sloterdijk. Puxa. Não tem aqui. Não, aqui também não. Naquela parte pequenininha, não. É. Que começa com Sloterdijk. Gente, que loucura. Não tem um parágrafo que começa com Sloterdijk? Não estou achando. Não? Também Nossa, gente. Capítulo 20? Capítulo? 20. Sim, 20. Parte 20. Tá. Então antes do negócio da Europa. Ah, mas não. Não. Ó, capítulo 20 começa. Depois de ter chamado Universidade. Isso. Universidade. Família não é ATI. Família ATI. Europa. Aí começa Europa, Sever, Europa, Onadi, União. Peter Sloterdijk, sim. Achou? Na página 127. Disse um dia que a Europa era o clube das nações que tinham renunciado definitivamente ao Império. Isso. Depois desse parágrafo, conta 6 para baixo, que aí é onde ele vai falar da coisa da inocência. Ok. Família e crime, entre os crimes. Isso, família e crime. O mais importante de todos, de ter acreditado poder se instalar nos lugares, territórios, países, culturas, se ele precisa eliminar os habitantes, substituir suas formas de vida. Seja substituir suas formas de vida pelas suas. Em nome da necessidade da necessária civilização. É esse crime que permitiu a imagem e a forma científica do globo. Sim, aí embaixo, né? Mas esse crime mesmo é um outro de seus ativos. Ele livrou a Europa para sempre da inocência. É isso? Tá boa assim a tradução, não? Em português tá, mas mesmo esse crime é um dos seus triunfos. Ele livra de vez a Europa da inocência, da ideia de que seria possível construir a história, papapá. Ativos. Triunfos. Não sei se é a melhor tradução. Você acha uma boa tradução, Rê? Tá, tudo. Ativos. Ok, ativos. Tá. Bom, Renato. Okay. Opa. Certo, cara, desculpa, mas continue com seus... Não, era essa colocação em relação ao final, essa parte final é um pouco o meu incômodo. Certo. Sim, mas aí eu não sei, agora eu fiquei na dúvida se pode ser alguma questão de tradução, enfim, porque... Eu acho que triunfo... Me pareceu bem dissonante o que vocês estão falando do francês e a tradução aqui, que me parece mais incisiva, né? Tudo. Renato, você está falando, mas seu microfone está desligado. Não, ele tá falando, o crime é também uma das suas qualidades. Ele nos livrou para sempre da inocência, dessa ideia que a gente poderia fazer história de novo, rompendo com o passado, seja escapando da história, né? Não, Alex, você tá certo, eu falei errado aqui, não é triunfo, não é trunfo mesmo, eu tô falando trunfo ou triunfo, é trunfo, mas de qualquer forma, trunfo não é triunfo, mas trunfo ainda, acho que não é a mesma coisa que no original.
No original eu que tô falando errado. Não, o original tá atu. Atu, que eu procurei aqui no dicionário, pode ser ativo, pode ser Ativos. qualidade principal, pode ser ativo principal, né? Um ativo, algo com que se valer. Acho que é a ideia de qualidade, né? O É crime mais qualidade tem do uma que um qualidade. trunfo, né? Então talvez a tradução tenha... Tá. Mas eu não quero salvar Latour, não, hein? Pelo amor de Deus. Vamos criticar o que precisa, ué. Eu também... Né? Que mais te incomodou aí nessa... Que você também detestou? Foi isso também? Que a Karen... Assim, não tem uma coisa que eu não gosto, que não é exatamente o final, que é essa coisa do nem direita nem esquerda, mas isso a gente pode discutir daqui a pouco, que é uma coisa que está no livro todo, que eu entendo a crítica dele, mas a saída não. E Eu aqui, concordo. essa parte não, eu acho muito que eu concordo com tudo que você disse, quer dizer, aqui ele coloca um lugar de fala e de uma certa maneira ele faz uma coisa que ele não tinha feito antes, que é quem são os modernos, né? Quer dizer, vamos assumir que os modernos são os europeus, ou como diz a Melanie Stratton, euro-americanos, talvez, né? Dos quais a América do Sul, América Latina e outras partes do mundo ficam numa posição mais complicada. E aqui, isso eu acho bom que ele fala. Mas tem duas coisas. Uma coisa que eu acho legal, mas que ele nunca realmente tratou, que é a questão dos refugiados, né? Aqui ele volta para isso. E ele fala, bom, o problema de se reorientar na política e de aterrar é saber com quem você vai coabitar. Ele fala em escolha. Escolha com quem você vai coabitar. Mas na verdade, e aí é o mesmo problema que aparece com a ideia de comum, do mundo comum. Será que a gente escolhe? Né? Tem uma coisa legal que ele falou. Concordo inteiramente com você, Renata, essa questão de escolha. Mesmo essa delimitação de quem que é europeu. Diz, bom, europeu é quem quiser ser europeu. Quer dizer, como Sim, assim? a gente sabe que na Europa não é assim. E que a situação. Eu acho legal ele colocar. Não sei se é aqui que ele faz, já estou ficando louco, que eu não sei mais em que parte do texto que está. Mas acho que é no capítulo 6, ele vai falar daquela coisa de 1610, de novo, da colonização, né? E eu não sei se é aqui que ele retoma isso ou se é lá mesmo. Que ele vai falar que tem uma praga da Europa, né? Que tudo que ela fez, ela que invadiu todos esses territórios, agora ela tem que arcar com o fato dela estar sendo invadida, né? Mas aí como que você resolve isso? Que mundo comum é esse? Porque essa é a questão principal da Europa. E isso é E é legal que isso apareça aqui, mas como fazer, né? Com essas pessoas que estão ali e que estão ali não por acaso. E que história é essa de escolher com quem eu vou coabitar? Como que se dá essa coabitação, né? E não sei também. Mas tem essa coisa bonita do Latour, do mundo comum, de se orientar na política, mas a coisa está muito mais punk, né, do que isso. Mas eu acho essa parte muito, muito importante. Acho muito legal você ter começado por ela, porque realmente é uma coisa que eu acho que ele estava devendo um pouco para os leitores. E pensando nos leitores, talvez a gente tenha que admitir que esse livro é para os europeus. Por isso que ele está falando em escolha. E é meio que, olha, nós temos que tomar cuidado com o que aconteceu com os Estados Unidos, pode acontecer Inglaterra, aqui também. Né? a Inglaterra. E escolha você, meu irmão europeu, se você quer continuar moderno ou terrano, se você quer continuar fechando as portas para os refugiados climáticos, para os migrantes,
Então, O Macron fez, recentemente teve aqueles atentados, né? Em Nice, que morreu até uma brasileira, ele fez um discurso super beirando a xenofobia, né? Sobre o terrorismo e tal. Então, o que me leva, de fato, a pensar mesmo que tem um público muito destinado aqui nesse livro, que são os europeus. E aí eu acho que faz mais sentido a ideia de escolha. Um pouco também, sabe, colocando a responsabilidade aos fraternos lá. mas Agora, se os europeus escolherem não coabitar, aí eles vão eleger a Le Pen. Eles podem escolher não habitar, podem. Eu acho como que os eles sabem ingleses, disso. né? Justamente porque podem escolher isso, é que o Latour se lança contra isso. É. Agora, falar em mundo comum é uma coisa que arrepia antropólogo. Antropólogo, eu acho que tem trauma, e não sem razão, com essa história de mundo comum. Então, falou em mundo comum, como o Latour faz, é um negócio que o antropólogo já vê com muita desconfiança, né? Mas eu acho que vale a pena pensar isso daí, né? E só para fechar esse comentário sobre essa parte final, fechar, enfim, eu falando aqui, a gente pode reabrir a qualquer momento, né? Eu me lembrei de uma passagem no Uma Outra Ciência Possível, da Stengers, em que ela comenta, ela lembra, né, esse chamado do Eduardo de colocar a antropologia como uma descolonização do pensamento. Mas aí ela faz uma espécie de ressalva, porque ela lembra, então, né, que o Eduardo entende a antropologia como um processo permanente de descolonização do pensamento, mas aí ela, europeia que também diz: a minha abordagem, no entanto, leva a pensar esse processo sem conotação nem de culpabilidade e nem de heroísmo, mas em termos de aprendizagem. O etnólogo pode certamente manter a memória viva da ligação densa entre etnologia e colonização, mas isso não é o que o torna capaz de aprender com aqueles que aceitam acolhê-lo. Fecha aspas. Se vocês acharem uma boa, eu poderia agora começar a falar do livro, até chegar num momento que eu falaria sobre isso que o Rei me pediu, que é a relação que o Latour faz, e que é tão importante para o pensamento dele, entre imanência e transcendência, de uma maneira um pouco mais detalhada, e não vai dar para falar de todo o livro, evidentemente, mas ou então já começo por aí também, e depois a gente fala do livro do jeito que der, como der. Como vocês preferem? Oi? Como que vocês preferem? Para mim, você que manda. Do jeito que você quiser também, Esther. Tá bom, então vamos lá desde as primeiras observações que eu faço aqui do Guattari. Se o computador me ajudar aqui. Né? Então, a primeira coisa que eu achei bem legal é ele dizer que o clima, que ele coloca entre aspas, é interessante essa suspensão do sentido, é tomado aqui no sentido muito geral das relações dos humanos com as condições materiais de existência, ele diz, na página 10 aqui da minha edição, né? Então, acho que como o mundo em face a Gaia, também o clima aqui não é bem algo que se identifique por um substantivo, né? Mas, sim, muito mais, algo que diz respeito à ação, e como ação põe
o seu caráter relacional em primeiro plano. Então, é ação, relação composta, feita de agenciamentos heterogêneos, né? Muitos humanos e não humanos aí emaranhados, eu diria, na imanência e na transcendência, né? Porque o clima nós fazemos, mas ele nos supera. Então, o clima como uma realidade que emerge a cada vez, e se nós participamos dessa composição, então, o que nos resta a não ser ouvir, né, os chamados para responder e sermos responsáveis por nossas ações, pelas relações que nós promovemos. Então, responder e ser responsável, né, reenvia aquela ideia da Donna Haraway, né, que numa mesma palavra congrega esses dois sentidos, né, responsibility, né. Então, são coisas que, quando respondemos e somos responsáveis por aquilo que fazemos na imanência, essas coisas levam a desacelerar a modernização da vida e do mundo. Então, leva justamente a rever o que os negacionistas não querem, né? Aquele caminho reto que nos prometia liberdade e emancipação dos constrangimentos sociais e ambientais, né? Então, os constrangimentos sociais, digamos, inaugurados na sua versão moderna no século XIX e os ambientais no XXI. Então, abrir mão desses sonhos modernistas para, como diz a Stenger, sonhar outros sonhos. Então, para não sonhar apenas consigo mesmo, como diz o Schopenhauer, né? Então, suspender o mundo, quando você continua nos sonhos da modernização, e suspender o mundo é o problema do Michel Serres no contrato natural, né? Isso, então, é tudo que as ideias de pegada ecológica, o princípio de precaução do Hans Jonas, né, instruem. Né? É tudo o que cria, por reação, o povo dos negacionismos, né? Um povo que precisa negar a figuração Gaia da natureza para que mantenha a marcha. Sabe do que? Eu lembrei de uma música do Caetano Veloso, Americanos. É uma música meio incidental, não sei como chamar isso, né? De 1992, eu acho. Que está naquele disco Circulador Vivo, que são os americanos, né? A definição ali eu achei muito, muito boa para a gente colar a definição de moderno, né? Que vai falar, é o velho homem humano chegando, passando, atravessando. É o tipicamente americano. Chegar, passar, atravessar. Sem constrangimentos, né? Isso se confunde com emancipação e com liberdade, e com modernização. Então, negar isso daí implica negligenciar, inclusive no sentido contra-religioso, né, que está aí no capítulo 6, né, negligenciar a própria terra, mas a terra com T maiúsculo, essa animada, essa de Gaia, essa terra respondente que não está lá fora, que seria a redução naturalista, e nem a construção social, que é uma redução relativista. Eu estou falando da terra com T maiúsculo e terra com T minúsculo, porque ele faz, vocês viram, essa diferenciação aqui. Eu me confundi na correria das coisas, e no diante de Gaia, eu coloquei no final na última frase, a terra morre, viva a terra. E eu coloquei a terra morre com T maiúsculo e viva a terra com T minúsculo, é o contrário. Eu estou pedindo para a Flor, na próxima edição, corrigir isso daí. Mas então, a intrusão de Gaia para falar com Stenger então, desorientação, né, em relação às orientações estáveis dos que ainda pretendiam, ou pretendem ainda ser modernos, assim, sem mais, né. Então, é uma reorientação para os que recusam a negação e a negligência. Isso como condição para fazer face a Gaia, aterrar na terra da realidade ecológica, essa terra já tão agravada
por suas perturbações descoordenadas, que é uma definição da Anna Tsing para o antropoceno, né? O problema é a descoordenação. Então, aí no livro, o Latour, isso acho que é um ponto que atravessa o livro, né, que ele identifica as elites mundiais pensando e agindo segundo uma vaga compreensão de que o horizonte comum diante dessa depauperação planetária, né, se encontra em vias de desaparecimento, né? Eu acho até que a gente pode aí reconhecer razões por que não há mais, como no Brasil, os chamados projetos nacionais, né, que eram capitaneados pelas elites. Acabou isso aqui. É como se agora só sobrasse o salve-se quem puder, né? Ou uma espécie de compasso, cadência entre a degeneração do horizonte atmosférico, climático, e a degeneração do horizonte social, político. Eu, quanto a mim, estou convencido, né, que esse duplo fracasso, essa dupla tragédia, dada, né, a tragédia ecológica e política, né, dada a magnitude aterradora que elas alcançam, isso tudo eu acho que explica muito bem o esforço negacionista em relação, por exemplo, às mudanças climáticas e aos achados científicos. E não explica menos, né, é claro, essa emergência mundial do neopopulismo, espero que esteja em refluxo, né? E também o escapismo, né? A antipolítica, a fuga da terra, a fuga da realidade, esse bater em retirada, essa recusa de se postar diante de Gaia, de ritualizar a passagem da primeira para a segunda história para falar com a Stengers no tempo das catástrofes. Também recusa de ficar com o problema, né, para falar com a dona Harry, né, essa recusa de manter a batata quente na mão, recusa de encarar o antropoceno como condição para se encarar a tarefa de propiciar ressurgências holocênicas, na expressão da Anna Tsing, né, ou recusa, enfim, de aterrar aqui mesmo, né, nesta terra, já não mais bifurcada entre qualidades primeiras e qualidades segundas do real, para falar com o Alfred Whitehead. E também explica os ataques reacionários ao que chamam de mundialização ou globalismo, né? E ainda o avanço da fúria desregulamentadora em relação a tudo que faça frente à chamada grande aceleração. Então, é o reacionarismo modernista, que me parece justo denominar assim, né? Esse conjunto de reações, precisamente, às evidências já incontornáveis, visíveis demais, né? Desses descalabros, a um só tempo naturais e sociais, que são, não menos aceleradamente, que são esses que nós vivemos. Então, é uma recusa em aceitar que, desde então, nossos velhos hábitos de pensamento e ação, digamos, hábitos do Holoceno, eles são, por assim dizer, convidados, é um eufemismo, convidados, né, a se desaninharem. Né? Então, eu diria que Gaia, Antropoceno, Sistema Terra, Novo Regime Climático, esses são nomes que, cada qual, a seu modo, buscam promover isso que, para nós, aparece como ecologização da política. Bom, junto com a própria noção linear de causa, tudo mais também entra em causa aí, né? O humano, a natureza, a metafísica, a ontologia, as relações, o mundo comum, os modos de conhecer. Então, eu acho que no mesmo passo entra em causa também outras noções caras à tradição do pensamento antropológico, como a noção de troca e a noção de participação. E também em causa entra, claro, a própria política, né? A sua orientação. E qual, agora, a sua orientação, se não aquela, como pretende o Latour, aquela indicada pelo Sloterdijk, e que o Latour até destacou como epígrafe no Diante de Gaia, vocês viram, né? Ele diz, não é mais a política
simplesmente, e sim a política climática, que é o destino, né, que a gente poderia aqui entender como a orientação, né? Então, podemos perguntar como reintegrar o problema das desigualdades sociais ao problema climático numa mesma formulação política. Eu acho que isso é que são elas aqui para o Latour, e ele se mostra nada desatento, né, para esse imbróglio. Eu diria até que ele se mostra muito politizado, no sentido mais usual, né, talvez até antigo desse termo, quando ele se atém às associações socioambientais do que às associações sociotécnicas. Acho até arrisco identificar mais claramente essa torção no pensamento do Latour na virada do século, justamente quando, em 1999, ele lança o Políticas da Natureza, né? Eu tendo a achar que o Gaia tenha politizado o Latour mais do que as ciências, né? Acho até que Gaia fez o Latour virar um ativista. Sim, concordo. Então, pensar os retirantes climáticos, os expulsos pelo clima, então a questão premente aqui dele, vocês viram, né? E, então, na contramão do que se apologizou em boa parte do século XX no Ocidente democrático e liberal, agora nós vemos fronteiras nacionais se erguendo contra esses imigrantes, né, atrás de um lugar ao sol, né, senão de um lugar ao abrigo do sol escaldante, né, das chuvas torrenciais, dos efeitos das mudanças climáticas, da irrupção violenta de Gaia, desse clima a um só tempo ambiental e político no antropoceno. Então, como Gaia, o antropoceno é o nome desse reembaralhamento de toda a ordem, de tudo mesmo, né? Ele diz aqui, no original, na página 14, né? Nós nos descobrimos todos, eu diria, claro que à exceção dos climatocéticos, dos reacionários, negacionistas, escapistas, quietistas, né? Nos descobrimos todos, de modo mais ou menos obscuro, que estamos em migração rumo a territórios a redescobrir e a reocupar, né? Como agora todos fôssemos refugiados climáticos, né? Na própria Terra. E reocupar a própria imaginação coletiva, o que significa não mais descansar as nossas apostas na modernização do mundo, no desenvolvimento levado a todos, é porque não há mundo para isso, não há mundo que permita, não aos Gaia orientados, né, que permita essas apostas na ausência de respostas do mundo. Então, se a promoção de direitos humanos depende da universalização do desenvolvimento, crescimento, progresso, então a gente vai ter que encarar um paradoxo, esse de se querer estender direitos humanos a todos, sem se acompanhar dos direitos de não humanos, né, como chamado direito ambiental. E é paradoxal, porque nós já temos evidências mais do que suficientes para saber que sem direitos de não humanos não é factível defender direitos de humanos. Um conjunto já não se deixa aí sem o outro, portanto nós estamos diante de novas correspondências, né? Correspondências no sentido de ações e respostas que se correspondem, né? Se respondem mutuamente e não obedecem a simples esforços de domesticação, controle, gerenciamento, previsibilidade. Eu sei que muita gente pode entortar o nariz quando eu digo isso, né? Tem que acompanhar direitos humanos e direitos de não humanos. Tivemos hoje à tarde até uma discussão sobre isso, mas eu acho que é uma discussão que está ficando incontornável de se fazer. Acho até que isso fortalece muitos movimentos sociais e dos minoritários. Acho que a esquerda não gosta de fazer essa discussão, assim como não gosta de fazer a discussão que a Harvey coloca, essa do controle populacional. A direita e a esquerda, ninguém parece que gosta dessa ideia do controle populacional, né? Mas então,
Encarar ou não Gaia, essa é a questão que o Latour levanta, e não enfrentar, deve estar claro, é o nome da negligência, é a fuga, é o escapismo, é o Trump dizendo que quanto aos Estados Unidos lá não existem mudanças climáticas. Ele diz, ou bem negamos a existência do problema, ou bem procuramos aterrar. Eis aí o que doravante nos divide. Bem mais do que saber se somos de direita ou de esquerda. Então, eu já confessei isso para Karen, para o Rê, né? Eu entendo a crítica dele, essa divisão política, uma divisão que, ao fim e ao cabo, diz respeito, essa esquerda e direita, né? Na tradição, diz respeito a distribuir melhor o mundo entre as pessoas, mas o mundo ainda aí como natureza, né? O que implica tomar o mundo como recurso, né? É uma questão de distribuição, de melhor distribuição apenas. E a divisão que ele está pretendendo aqui, que substitua e que faça mais sentido, vocês viram, essa de humanos versus terranos, né? Humanos, eu tomaria já como uma categoria nativa, né? Dos modernos. Assim como natureza, também tomaria agora como uma categoria nativa. Isso não é, evidentemente, para diminuir nada, né? É só para lembrar que ela não começa e nem se mantém universal sem um trabalho de universalização. Não, eu entendo. Acho que tem dois passos, né, dessa reflexão. Quer dizer, o problema... Posso só terminar? Não, sim, claro. Eu termino só esse parágrafo, parágrafo mesmo, porque eu acho que vai bem com o que você vai falar em seguida. Porque é isso, eu acho que ele está aí jogando o bebê com a água de banho fora juntos, né? Porque, lembra, eu falei para vocês na semana passada, se eu procuro, é na esquerda que eu vou achar a tradição de exercício de solidariedade, de coletividade, de socorro mútuo, de empatia. E aqui no Brasil, eu não pensaria em superar essa oposição, mas em reformar ela, em fazer com que, digamos, vase mundo Gaia orientado entre, digamos, liberais e estatistas, só para citar duas correntes icônicas, né, em política e economia, sem excluir outras possibilidades, como o anarquismo, o anarcossocialismo. E a tarefa não é simples, não é evidente, porque, por exemplo, um ecossocialismo não é uma junção simples do ecológico com o social. Não basta juntar o antigo composto, o antigo agregado do socialismo com o novo composto, o novo agregado do ecologismo, né? Quando tudo de que se trata antes de mais nada, enfrentar a tarefa das desagregações que Gaia, o Antropoceno, etc., colocam. Então, eu acho que, com o simples abandono dessa diferença esquerda e direita, se perde um corpus de tradição, e mesmo um corpo tecnológico de fazer mundo por simbioses e companheirismos, de fazer mundo pelo pensamento coletivo, que é um traço definidor da esquerda para o Deleuze, né? Como lembra a Stengers, ela que, como Latour, Eduardo, Harry, mesmo Ingalls, né? Todos têm no Deleuze e Guattari mentores, né? Então, ela diz, e aí eu passo a palavra para você, né? Segundo Gilles Deleuze, existe uma diferença de natureza, isso é a Stengers falando. Existe uma diferença, segundo Deleuze, de natureza entre esquerda e direita. A esquerda, de maneira vital, tem necessidade de que as pessoas pensem. Isso não quer dizer que elas façam teoria, mas que tomem em suas mãos, coletivamente, os assuntos que lhes concernem. No século XIX, é o que fez a classe operária quando criou as mutuais. Mutuais são essas associações de socorro mútuo. Teve também aqui no Brasil, os italianos trouxeram, né? As bolsas de trabalho. Já a direita tem necessidade de que as pessoas aceitem a ordem estabelecida, pouco importando qual seja, contanto que a respeitem. Os dispositivos que produzem a igualdade, portanto, são de esquerda, fecha aspas.
Não, eu acho que você falou é isso, quer dizer, eu acho que essa é uma diferença muito clara entre o Latour e a Stanger, porque a Stanger lembra, acho que de cada 3 textos, 2 textos ela cita os intercessores do Deleuze, que falam da importância de redefinir, de manter a divisão esquerda e direita a partir dessa definição, né? Quer dizer, o que define a esquerda não é ela ser marxista, né? Mas é justamente uma a possibilidade de colocar problema, de questionar a ordem estabelecida, de fazer pensar, né? A direita é a conformação, né? Eu entendo o Latour, quer dizer, o Latour tem uma coisa, assim, eu lembro que a Bia pegou numa vez dita, a gente nunca pode levar ao pé da letra o Latour, porque ele está sempre fazendo uma piada, né? E aqui tem uma, sim, tem uma brincadeira que ele faz, por exemplo, quando a gente fala, você tem os reacionários e os progressistas, né? Precisamos vencer os candidatos reacionários e votar no candidato finalmente progressista, né? E aí ele vai brincar justamente, mas o problema todo não é a própria ideia de progresso. Então, de uma certa maneira, a crítica e o jogo que ele está fazendo é como que a esquerda tomou para si uma ideia de progresso e que essa divisão reacionário progressista não tem mais sentido, porque a gente tem que... O problema é outro, o problema é de voltar aos vínculos. Mas isso não faz a gente... O que significa isso? Isso não é mais ser reacionário. Isso é uma outra coisa. Então, é legal, quer dizer, como que ele recoloca a questão. Mas, ao mesmo tempo, ele não problematiza, quer dizer. E aí ele cai numa coisa que é... Bom, o importante para ele, então, é fazer aliança entre ecologia e política. Mas a gente sabe que tem... A ecologia ela pode ser apropriada de diversas maneiras, né? De que modo a gente quer que, que essas práticas e que esse movimento ambientalista seja apropriado. E aí, de novo, eu acho que será que vale a pena dissolver essa distinção ou de reformular essa distinção, né? O que seria, eu acho que é o que você estava falando, o que seria uma outra esquerda hoje? Uma esquerda depois, não só da queda do Muro de Berlim, mas uma esquerda diante da mutação ecológica, diante da reivindicação da autodeterminação dos povos, dos refugiados, coisas que numa esquerda tradicional era colocado como alienação, como firula, porque o importante era a classe. Aí eu entendo totalmente o Latour, ele está justamente reagindo a isso, a uma ideia de classe, de vanguarda, de uma história teleológica, né? Mas mas como você falou, né? Ele acaba jogando o bebê junto com a água do banho, porque, né? Ele fala, na página 64, ele fala, que existem 2 modos, pelo menos, de ultrapassar a divisão direita e esquerda. A gente pode se situar no meio dos 2 extremos, se instalando ao longo do vetor tradicional, que aí ele tem aqueles mapinhas, que é a figura 5, isso. Mas a gente pode também redefinir o vetor. Desculpa. Você está no original ou na tradução, essa página? Estou no francês. Mas tá. é do lado da figura 5. Tá. Aí ele fala, mas a gente pode também redefinir o vetor. Bom, aí tem que ir fazer uma análise desse quadrinho que eu acho que vai demorar, né? Mas ele, como a Karen colocou aqui, ele aposta numa ideia de uma terceira via. E talvez o ponto não é uma terceira via, mas é uma nova,
é um remapeamento dessas forças, né? Ele chegou a falar em terceira via em algum lugar? Não. Fala. Ah, tá. Não me lembrava mais. Nessa parte mesmo que o Renato está mencionando. Ah, tá. Ele diz, vários são os partidos, os movimentos, os grupos de opinião que quiseram descobrir uma terceira via, e aí... Não, ele fala, a terceira via, entre aspas, ele fala, isso realmente foi derrotado, né? Isso, exatamente. O que eu acho que ele quer é outro par de oposição. Sim. Modernizar ou ecologizar? Sim. Terranos ou humanos. humanas? Né? Ele quer substituir as oposições. Não sei se é uma terceira via, eu acho que não. E aí é até que interessante quando ele fala do socialismo, que ele retoma aquela distinção sobre o que é o social, né? Então agora o programa de socialismo é que ele não considera o que eu chamei de coletivos, né? Que é um outro livro dele, é o Reassembling the Social, né? Que ele vai discutir justamente o problema não é o social, que também é uma outra transcendência, né? Como natureza, mas é pensar composições de coletivos no qual não são apenas humanos, mas são diferentes sortes de actantes, né? Por isso que não é simples juntar o socialismo com o ecologismo, porque eles já vêm com agregações. Você tem que, de certa forma, explodir isso daí, o que é um trabalho, né? Mas o que você falou é interessante, quer dizer, talvez ele reponha essas distinções, né? Mas em outros termos, quer dizer, humanos e terranos. E a política, se orientar na política, é pela via dos terranos. Isso. Mas será que a gente pode jogar fora? Aí que eu sou, talvez, radicalmente stenguesiano, né? Quando ela diz que a gente tem heranças, né? E que a gente precisa honrar certas heranças. E talvez você tenha uma... Quando ela fala, vamos ler Marx a partir das lutas, e não da teleologia da história, e não da filosofia da história do Marx, não do progresso, que é uma maneira de herdar o marxismo, e não simplesmente colocar aquilo como moderno, né? Enfim. Mas, ótimo. Claro, são questões fundamentais. Porque ele poderia nos interpelar dizendo os terranos não são aqueles que pensam e os humanos não são aqueles que obedecem à ordem, etc. Pensar hoje não exige ser terrano, ele poderia colocar para nós, né? Sair da certeza, porque pensar é sair do que ele estava chamando no capítulo 6, aquele regime de certeza absoluta, que o século XVI, com a Revolução Científica e com as guerras da religião, bom, uma hora a gente chega no capítulo 6, porque eu acho que é incrível aquilo. Quando ele mostra, não é à toa que o século XVI é o século da ciência, mas é o século do fundamentalismo, né? De reforma e contra-reforma. E isso ao mesmo tempo que inicia o pensamento científico, também coloca uma trava para o pensamento, no sentido de que eu não posso mais pensar fora de certas certezas, né? Então, como a Stanger disse, eu perco o poder especulativo porque a natureza, justamente, se colocou como baluarte, né? Mas é isso, desculpa, eu não quero... Maravilhoso. Como é que está meu tempo? Posso continuar? Vocês estão cansados? Já vou direto para a imanência, transcendência. Vamos pensar em até 9h15, não, são 9h05, vamos até 9h30 e a gente faz aquele intervalinho. Tá ótimo. Vamos ver. Eu queria pelo menos chegar no negócio da imanência e transcendência e cumprir o que você me pediu. Né? Mas essa questão de imanência e transcendência é uma coisa que tem aparecido sistematicamente nas aulas. A Sofia, semana passada, voltou a essa questão. Sim. Então, isso é... Curso de pós, curso de graduação, tudo. Eu queria
colocar o que me parece ser o entendimento do Latour sobre isso, e que eu vou recuperar lá do Pequena Reflexão sobre os Deuses Fatiches, que eu acho que é o melhor lugar para pensar isso aí. E voltar a Gaia, se der. Certo? Não estou olhando para vocês, então, agora sim. Então, onde que eu parei aqui? Olha, sonhar outros sonhos, mas sem que essa tarefa simplesmente faça uma tábula rasa, um puro esvaziamento dos antigos sonhos, das antigas lutas. Aqui eu estou mais para Stengers do que para Latour. Né? Sem essa de jogar fora a esquerda, né? Agora, cada luta tem as suas vertigens próprias, né? Os seus constrangimentos, suas motivações, seus aliados e seus contrários. As de nosso tempo, e que atravessam a política contemporânea, se ligam intimamente ao, eu cito ele, chão que cede sob os pés de todos ao mesmo tempo, como se sentissem atacados por todos os lados nos seus hábitos e nos seus bens e propriedades. Então, de parte a parte, a vertigem. Essa, ele diz, inquietude atormenta igualmente todo o mundo, tanto os antigos colonizadores como os antigos colonizados. Sabe que, quando eu li isso, foi naquela época do George Floyd, né? Nos Estados Unidos, né? Eu pensei que aqueles gritos agonizantes dele, né? Eu não consigo respirar, se estendiam, claro que guardadas as diferenças, a todos que, encarando Gaia, passassem a pensar e sentir dificuldade crescente de respirar numa atmosfera poluída das formas perigosas do dióxido de carbono e poluída da pós-verdade, né? Atmosfera da pós-verdade, tudo isso beirando o irrespirável mesmo, né? O chão cedendo sob os pés, o céu ameaçando desabar sobre as nossas cabeças. Então, a habitabilidade do planeta se esvaindo a passos largos. E esse sentimento vai dando forma a uma, ele diz, nova universalidade. Daí eu acho que é coisa do mundo comum, né? Mas, claro que não sem muita reação. Então, eu não acho à toa que eles ficam, os da extrema-direita, né, ficam acusando os seus inimigos de globalistas, né? Então, eu acho que é daí mesmo a pertinência crescente de guerras de mundos, né? Guerras que contrapõem figurações, nomes de mundo, isto é, contrapõe ontologias, modos de compor mundo, de praticar mundo, de planetaridade, né? E modos, enfim, de ligar aquilo que nós fazemos com aquilo que, em resposta ao que nós fazemos, nos ultrapassa. São modos, portanto, de relacionar imanência e transcendência, e acho até que isso é uma chave bastante boa para abordar, se der tempo, né, o problema da imanentização, de que a gente falava hoje à tarde, né, da teologia natural e política dos modernos, tal como está lá no Diante de Gaia, né, especialmente na Conferência 6. Né? Ele fala, a imanentização cega as pessoas sobre as possibilidades da imanência. Agora, a essa escalada negacionista corresponde, e que é correspondente a essa escalada dos alarmes, né, soando em defesa da Terra, corresponde ainda à escalada dos neopopulismos na política contemporânea, fechar fronteiras a imigrantes, assegurar identidade étnica e nacional, o America First, né, do Trump, as teorias da conspiração, as síndromes persecutórias coletivas, ou seja, em lugar de compreender a invasão do próprio mundo, digamos, com a invasão do novo regime climático, desestabilizando nossas vidas,
compreende-se o mais fácil, né? E claro que mais covarde e cruel também, que é reduzir o problema à invasão de, vamos lá, mexicanos e comunistas, globalistas, como dizem, no território nacional. Então, é claro que há como construir muros com menor ou maior eficácia contra esses humanos desterrados, invasores de terras, mas não há como construir muros ou tetos contra o aquecimento atmosférico, né? Ou diques contra o avanço do mar degelado se assomando nas enseadas. Então, o neopopulismo não vacila um só instante no seu esforço de rechaçar a política climática. Não encara a Gaia, não encara o inferno residindo em si mesmo, nos mais ordinários dos seus atos, gerando terríveis pegadas ecológicas. Então, é mais fácil se destacar do problema e eleger o inimigo etnicamente identificável, preferencialmente frágil, vulnerável, esfomeado e particularmente destituído de mundo, né? Eles são os vagabundos, eles dizem, né? Quando na verdade são refugiados que vagam por mundos, né? São, eu diria, vagamundos, né? Então, a Terra viva animada de Gaia, dessa teoria, as evidências do antropoceno, a pertinência que faz emergir as ciências do sistema Terra, as exigências do novo regime climático, todos esses nomes e acontecimentos reembaralham as relações, não mais de escolha, como queria aquela seta da modernização entre o local e o global. Que esse é um assunto importante aqui no livro também, né? Reembaralha essa relação entre local e global. Essas relações vão ter de ser daqui em diante justamente reformuladas, como também reformuladas vão ter que ser relações entre escolha e necessidade, liberdade e constrangimentos. Então, esse enfrentamento Gaia, a evidência antropoceno, essas já incontornáveis mutações ecológicas em curso, tudo isso impede qualquer tentativa de escolha fácil entre local e global, porque não se trata mais de fazer essa escolha. No frigir dos ovos, ele diz na página 26 para 27 do original, tudo que conta é saber não se você é a favor ou contra a mundialização, a favor ou contra o local, mas sim compreender se você conseguiu salvar ou registrar, manter, acalentar o maior número de alternativas de pertencimento ao mundo. Então, o que pode ser agora pertencer à Terra? Mas qual Terra? Então, é aí que ele distingue Terra com minúsculo de Terra em maiúsculo, né? O pertencimento é sempre em conformidade à noção de Terra pensada, imaginada, sentida, praticada. Então, terra, espaço, pertencimento, localismos e globalismos tomam sentidos muito distintos se fazemos ou não face à Gaia. É preciso confrontar, ele diz, página 27, isso que é literalmente um problema de dimensão, de escala e de habitação. O planeta é bem mais estreito e limitado para o globo da globalização. E ele é bem maior, infinitamente maior, mais ativo, mais complexo, para se manter restrito às fronteiras estreitas e limitadas de qualquer localidade que seja. Estamos todos duas vezes ultrapassados, pelo maior como pelo menor, fecha aspas. Então, podemos aqui até pensar naquele local idílico, calmo, afastado, né? Agradável, aparentemente seguro, aquele da casa de campo da família, no filme Melancolia, do Lars von Trier. Né? É claro que esse local também viraria pó, né, no choque com o planeta Melancolia. É análogo ao choque agora da Terra com o planeta Mercadoria, que nessa comparação tão astuta que a Débora e o Eduardo fazem no Há Mundo por Vir, né, ensaio sobre os fins e os medos. Então, a inquietação irrompe ali onde não se esperava, ali onde tudo deveria se manter estável, manso, gerenciável. Mas agora, diz o nosso autor, cito, nós não sabemos nem para onde ir, nem como habitar,
nem com quem coabitar. Como fazer para encontrar um lugar? Como nos orientarmos? Essa terra, constrangida, digamos, pela figuração Gaia, divide os modernos, e entre essas divisões, que é a fonte das guerras que só vão crescer, há os modernos renitentes e os que se esforçam por aterrar. Esses que se candidatam a ser, digamos, ex-modernos, né? Num esforço que me parece ser o maior desafio para a nossa geração e para as gerações imediatamente próximas, né? Cada grupo, sim, tem as suas planetariedades, seus atratores. Os ex-modernos, por assim dizer, esses habitantes do terrestre, que buscam assumir o peso de Gaia, encarando, portanto, a tarefa de refazer a vida nas ruínas do capitalismo, esses retiram sua força dessa inibição de Gaia. São Gaia-orientados. Já os modernos que reagem aos chamados de desaceleração, portanto, negando a face a Gaia, esses buscam retirar sua força se erguendo contra toda inibição ecológica, ambiental, climática. Então, são desinibidos. Negam e atacam toda orientação contra-modernizadora. Inibição é tudo que apavora, exaspera e nutre de ódio o espírito modernizador, porque inibir é refrear a marcha. O andamento que se quer o mais desimpedido possível, o mais desregulamentado, aquele que põe o Estado a serviço dessa velocidade e da queda de barreiras, né, para o capital. Inibir é refrear todo o sonho modernista que até então instruía concepções e práticas de liberdade e emancipação de ser no mundo, né? Sabe que, como consequência, também derivado dessa fusão da geologia à história humana, isso que o antropoceno dá testemunho, né? Nós temos esse fenômeno aí de embaralhamento do tempo. Nesse fenômeno, algo que eu chamaria de contração do tempo, como se escalas tão díspares entre si, tempo geológico e tempo histórico, se aproximassem tão rápido e subitamente. É um tipo de ação dos fatos futuros, para falar com o Gabriel Tarr, né? Um tipo de possíveis, já se atualizando e aceleradamente no presente, como quando nós logo identificamos extremos climáticos já ocorrendo por todo o mundo. Agora, para mim, pouca coisa me dá mais a sensação desse embaralhamento do tempo do que ver essa menina, adolescente, Greta Thunberg, falando e agindo com a gravidade de uma adulta, sei lá, como se fosse uma comissária das Nações Unidas, né? Então, a adolescência contrária ao que a gente sonhava, né? Os jovens sonhavam há 20 ou 30 anos atrás, né? Como naquela época, naquela música de 1993, ano que eu entrei nas sociais, né? Ode to My Family, né? da banda de Cranberries, que diz assim, eu estou traduzindo o trecho, né? Nós crescemos, fomos educados, criados para ver a vida como diversão e consumi-la, né? E tomá-la se pudermos, né? To see life as fun and take it if we can. E essa vocalista, compositora dessa banda irlandesa, Dolores O'Riordan, ela morreu por overdose, né, de um opioide em 2018, misturando um monte de álcool, enfim. Eu acho muito significativa a trajetória dela, que aponta para uma disrupção de gerações, como a dela, né, gerações que viram se desmancharem os sonhos, os ideários sobre sorver a vida, né? Eu acho que isso é um espírito da época, né, uma tendência do pensamento que tomaria forma e se consolidaria, né, cada vez mais. Agora, voltando aonde aterrar, para o Latour, eu vou dizer isso bem sumariamente, né, essa desregulação avançada, generalizada, se acompanha da percepção de certos estratos das elites mundo afora, de que um futuro mais solidário é impossível, porque não há mundo suficiente para isso. Então, tentar refazer os modos de solidariedade social, em vez
em vez de tentar refazer esses modos, a saída foi o planeta saída, né? O planeta exit, que pode ser fuga para Marte, né? Uma versão, digamos, mais caricata, mas muito significativa, muito instrutiva, ou a fuga aqui mesmo no planeta mercadoria, né? Em meio a toda sorte de desagregação socioambiental, fuga, por exemplo, em potentados, enclausurados, né? Fortificados, né? Com ou em bunkers, né? Então é esse atrator exit que emerge quando as elites, diz o nosso autor, eu cito, sentiram desde os anos 80, 90, que a festa tinha acabado. Essa expressão, a festa acabou, é uma expressão de que se vale a Isabelle Stengers, nesse livro de 2013, né? Uma outra ciência possível, manifesto por uma desaceleração das ciências, né? A festa acabou, ela diz lá. Ou seja, é difícil agora continuar evitando as grandes questões diante da emergência de uma Gaia que responde sensivelmente e, não raro, nos assombra com violência, né? Então, a festa acabou, quer dizer, não dá mais para sacrificar as grandes questões em nome do progresso, desse progresso amalgamado, a tecnociência industrial de massa, a civilização industrial e do consumo. Então, é interessante notar que quando nós propomos grandes questões, isso gera um efeito imediato de desaceleração da marcha modernizadora tecnocapitalista, né? E aí o que parece lícito perguntar é se nós seremos capazes de desenvolver escrúpulos e pudores a tempo, né? Encarar a Gaia, incorporar as consequências das nossas ciências e técnicas no seio mesmo dessas atividades. Daí, mais do que nunca, de fato, precisamos desenvolver técnicas de desenfeitiçamento, né? Acho que vocês já falaram sobre isso aqui, evocando o livro do Pinheiro e da Stengers, né? Mas desenfeitiçamentos que implicam outros feitiços, outros encantamentos, como os que passem a conjugar lutas sociais com lutas ambientais, ou que passe a refazer nossa ideia de materialismo, um materialismo cientificamente animado, um neomaterialismo, né? um materialismo ecologicamente encantado, eu diria, né? Porque é isso que está acontecendo. O que o plástico pode fazer e nos ameaçar, né? E de repente a matéria vira sujeito. Então, desenvolver outras artes de percepção para falar com a Tsing, arte das consequências para falar de novo com a Stengers, arte de religar o que nós fazemos fazer com o que nós somos feitos fazer a partir disso que nós fazemos. Portanto, ligar imanência com transcendência, que é, afinal, um chamado antigo do Latour, né? E é isso que eu falaria agora, se eu tiver tempo antes do intervalo, já entraria aqui na coisa da imanência e transcendência, que também não é curto. O que vocês acham? Eu falo agora? E aí fazemos o intervalo e discutimos? Pode ser? Bom. Tá. Oi? A gente faz o intervalo e deixa a discussão para depois. Certo. Sim. Eu vou retomar essa discussão que eu acho muito boa, a partir como eu disse, do Pequena Reflexão sobre o Culto Moderno dos Deuses Fatiches, que é um livrinho dele, de 1996. Eu digo livrinho porque ele é pequenininho. Agora, tem um problema de tradução aí, para o português, que eu já preciso logo dizer, porque a tradutora, a meu ver, ela não conseguiu, com o neologismo feitiço, que assim é que foi traduzido. Deixa eu colocar para vocês aqui no chat. Fatiches. É de 96, viu, Rê? O livro. E a tradutora, então, colocou feitiço. Feitiço. E aí eu acho que nós temos um problema. Porque esse neologismo não... ele
ele não consegue contemplar a união dos dois sentidos de fé do francês. Vou colocar aqui. Porque no francês, fé é fato, mas também é feito. Ou seja, para o que interessa para o Latour, é realidade e é construção, é objetividade e é subjetividade. Portanto, é transcendência e é imanência. A ideia de fatiche pretende unir esses dois sentidos de fé, né? que o francês, como eu disse, né? Faz, né? Essa língua neolatina. Então, por exemplo, é o Gaston Bachelard, que é um grande nome da epistemologia francesa. Ele é citado nesse livro do Latour, acho que é aí mesmo que ele é citado, se eu não me engano. Mas o Latour cita, nessa frase aqui, ó. Bachelard, Gaston Bachelard. Un fait est fait. Un fait est fait. Então, o entendimento do Latour faz essa frase dizer o que é inconciliável para os modernos. Os modernos e a sua dupla face de Jano, né? Construção, realidade, fato, feito, e por aí vai. Né? Ou a língua bifurcada dos modernos, né? Se fatos são feitos na imanência, eles realmente se tornam fatos porque ultrapassam esse feito, se tornam autônomos, ocorrendo, portanto, aí o que ele chama de uma pequena transcendência. Por exemplo, é essa pequena transcendência que nós estamos esperando a vacina. Fizemos tudo lá que tinha que fazer, né? Colocou lá e tal, só que com os testes agora epidemiológicos, né? Essa pequena transcendência será capacidade de imunização. Então, dizendo em outras palavras, en fait est fait. Só nessa expressão nós temos então a conjugação dos dois sentidos. Um fato é fato. E contra fatos não há argumentos, como nós dizemos, né? Mas essa frase também está dizendo, um fato é feito. E aí está contemplando, digamos, o sentido construtivista nas ciências, né? A tradutora, conforme eu entendo, ela não uniu esses opostos, mas, digamos, redundou o mesmo nesse neologismo feitiço, porque esse neologismo dela junta fé e feito. Mas fé e feito dizem respeito apenas, digamos, ao sentido da subjetividade, da realidade interna, da ação residindo em mim, ação humana da imanência. Mas a ação nunca é só humana, a imanência não é só da ação humana, ela se mostra distribuída, e o que pode resultar dessas ações imanentes compostas, coletivas, pode ligeiramente e decisivamente ultrapassar, transbordar, exceder o que nessas ações, nelas foi posto. Essa é a realidade da transcendência, seja para o nosso louvor, seja para o nosso terror. Eu costumo dizer isso com uma fórmula simplíssima. Vou colocar aqui para vocês no site, né? Para dizer relação entre imanência e transcendência. 1 mais 1 é igual a 3. Algo emergiu dessa relação, no caso de uma relação de soma. Algo emergiu e que não estava previsto nos termos anteriormente relacionados, 1 mais 1. Então, nós precisamos, vamos dizer, conceder lógica a essa fórmula que parece ilógica, né? 1 mais 1 é igual a 3. Para a gente poder entender a continuidade, portanto, sem saltos, entre imanência e transcendência. O que fazemos e o que nos transcende e ultrapassa. Vão já pensando em Gaia, porque é disso que se trata, no meu modo de entender, né? Aliás, 1 mais 1 dando em 3, né?
é o que eu entendo também como emergência, né? Algo emerge de uma relação no sentido forte do termo, né? No sentido criador, produtivo, e algo esse que não podia, como eu disse, estar previsto anteriormente a relação. E é também por aí que eu compreendo o chamado dessas autoras, desses autores, por desenvolver artes do cuidado, visar consequências possíveis, né? Aplicar-se no princípio da precaução, porque algo pode transbordar. Como eu disse, para o bem ou para o mal, né? E por aí, enfim, compreender também que, por assim dizer, a natureza não cabe mais à natureza modernista, como a cultura também não cabe mais na cultura modernista, em relação, elas se extrapolam, se excedem, produzem algo que escapa dos antigos quadros de formas e forças, aqueles modernistas, da Constituição moderna, tanto naturais quanto sociais, esses quadros. Então, digamos, é um adeus à pura ontologia da natureza e à pura ontologia da sociedade. Se vocês quiserem uma frase que eu acho muito boa, que para mim está comentando, ou permite que a gente comente essa relação entre imanência e transcendência, é essa frase aqui, ó, de quem, senão, do Arthur Bispo do Rosário, né? Esse artista, né? Ele aí se vê como criador, digamos, à altura do máximo transcendental, né? Deus, porque ele uniu a si mesmo, esse trabalho, ele uniu a si mesmo, na sua arte, com aquilo que ele fez, assim como a sua pele a seus objetos. Então, esquematicamente, nós temos assim, se nós focamos no termo, ou nos termos, fato e fetiche, objeto, sujeito, realidade e construção, como se fossem antônimos, como antípodas um do outro, nós seguimos como modernos. Mas, se a atenção passa a se dar nas relações entre seres e entes, então se nós conectamos em continuidades, como eu disse, sem saltos, ação imanente e ação transcendente, portanto, não tomando mais como contraditórios, e aqui já vai uma indicação do próprio Latour em relação à insuficiência da dialética, do pensamento dialético, então, aí nós já não seremos mais modernos. E então, nós nos tornamos aptos a reconhecer emergência e a força da ação das associações nas passagens, né, digamos, no comércio entre actantes, eles não mais puros sujeitos ou puros objetos. Então, quando nós aplicamos as clivagens modernistas, nós não entendemos o que realmente acontece, por exemplo, nos terreiros de candomblé. Os modernos, achamos nós que entendemos, dizemos, isso é fetiche, isso é crença, etc. Quando, na verdade, nós não estamos entendendo o que se passa lá, porque, aliás, é justamente de passe que se trata, né? Então, ingênuos somos nós, e não eles que confundiriam o que não se deve confundir. E o candomblé é um dos exemplos aqui do Bruno Latour, nesse livrinho, né, a partir do relato de uma pesquisadora brasileira forneceu a ele, a Patrícia de Aquino. A gente conheceu ela rapidamente quando fez a entrevista com o Latour, né, Rê? Aquela primeira. Então, é muito difícil, estou terminando, para o pensamento crítico moderno compreender o adepto do candomblé que diz que é preciso fazer o santo. É isso que eles dizem, tem que fazer o santo. Como assim? Nós perguntamos. O santo já não estava pronto? Ele já não existia independentemente dos adeptos? E aí só vai restar fazer as acusações. Ou essa gente é confusa, fazer o santo, ou ela se engana, ou quer nos enganar. Quer dizer, é como se nem a dimensão sobrenatural dessa gente seria bem resolvida para os modernos Tucur. Que religião é essa em que o transcendente, o santo, se mostra manifestadamente poluído da imanência humana, fazer o santo? Nem pode ser religião, é fetichismo mesmo, é culto fetichista, o que nos remete ao termo culto que o Latour escolheu para compor o título do livro, né? Já inclusive num esforço de simetrizar, né? Então, acho importante notar que essa dificuldade dos modernos em tomar os outros e seus próprios termos diz respeito ao impacto que isso teria no outro lado da moeda, que somos nós mesmos, né? Quer dizer, alteridade e identidade funcionam como controle um para o outro,
e se a apreensão do outro se modifica, é claro que a nossa também vai se modificar. Então, justamente, seria possível sustentar a imagem da civilização branca euro-americana moderna se essa civilização não se erguesse com o propósito de libertar os primitivos dos seus fetiches, suas superstições, ensiná-los sobre o referido abismo entre construção e realidade? Isso é promessa de que a civilização, com a sua cruz, sua espada, seu acesso privilegiado a uma mononatureza dominada e exterior, irá ensinar sobre a diferença entre transcendência e imanência. Então, a promessa, enfim, de que a civilização e a razão irão desalienar os primitivos, bárbaros ou selvagens, livrá-los dos seus fantasmas e dos seus aliens. Então, olha, agora eu que fiquei um pouco cansado, não vou nem, vou direto para o final aqui, para dizer o seguinte, olha, é só como fatiche, portanto, nem o fato e nem o fetiche, que nós podemos compreender que é preciso fazer o santo, como lá se diz nos terreiros, para que o santo passe a fazer. É preciso fazer bem para que o feito passe também a fazer bem, ou seja, para que ele fazer direito, ser efetivo, ser eficaz. Quer dizer, constrói-se algo, melhor dizendo, encanta-se algo. Construção, vocês já vão notando como é complicado dizer isso, né? Para que esse algo se torne autônomo, um encantado para si mesmo e supere, tome o humano que no transe parece se retirar. Agora, isso não é diferente em relação ao fermento de ácido lático, à levedura do Pasteur. Ele precisou fazer para que a coisa se fizesse sozinha. E também não é diferente com os objetos artísticos, a criação artística. Aí tem muitos exemplos, né? Os artistas dizendo isso. Aliás, ele mesmo usa um exemplo da marionete, uma marionetista, né? Marionete, na etimologia, quer dizer uma pequena Maria, é uma pequena Santa Maria, uma pequena Mariazinha, é uma pequena deusa, né? E, bom, vocês sabem dessas histórias todas, né, dos artistas que começam a pintar os quadros, imanência, e aí os quadros começam a pedir figura ali, essa cor desse jeito e tal. Então, ou então o artista, diante da escultura que ele fez, e ele se surpreendendo diante da escultura. Mas como? Você está surpreso? O que você está surpreso se foi você que fez? Mas esse aqui é o ponto. Você é superado por aquilo que você faz. Bom, isso para Gaia não é um grande passo, mas não vou cansá-los mais agora. Me desculpe, eu passei do horário, né? Vamos fazer intervalinho e a gente continua? Legal. Valeu, Muito Estélio. obrigado, Estélio. Então, vamos só recalibrar aqui. Já está tarde, mas a gente ainda tem tempo para pensar juntos. Então, 9h40, 9h50, 9h50? voltamos. Legal. 10 minutinhos, então. 10 minutinhos só para... Valeu, gente. Valeu, Estélio.